Todos os crentes são chamados para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois mesmo sendo Deus, deixou sua glória e veio habitar entre nós, e achado em forma humana, se esvaziou, se humilhou e obedeceu até a morte, morte de cruz. Agora, Ele nos convida para sermos humildes, considerando cada um mais importante, para que a igreja seja unida. Amém? Esta é a 23ª exposição continuada da carta de Paulo aos Filipenses. É o 23º sermão desde que nós abrimos esta carta. Nós temos nos detido na porção que vai no capítulo 2, dos versículos 5 a 8. Esta porção 2, 5 a 8, nós dividimos em 4 partes. Esse é o 4º sermão desta unidade, desta porção. E nós intitulamos esta porção a humilhação de Cristo. E eu gostaria que nós lêssemos este segmento juntos. Quantos têm a Bíblia Santa? Ergam. Como eu já disse muitas vezes, eu queria te encorajar para que você sempre tenha a sua Bíblia com você, que você faça as suas anotações, risque na sua Bíblia, para que a sua Bíblia, com o tempo, passe a ter a sua cara. Eu leio a partir da Ara. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pai querido, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, para que possamos receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao último versículo desta unidade, o versículo 8, Filipenses 2, 8. O longo segmento, onde está pendurado esta sessão, está lá em cima em Filipenses 1, 27. Se você que está com a carta aberta, Filipenses 1, 27, o gancho que está tudo embaixo, está lá no versículo 27. Acima de tudo, vivam de maneira digna do Evangelho. Esse é o gancho. E aí então, de que maneira devemos viver dignamente? Os 3 grandes pontos. Primeiro, buscando humildade como Jesus buscou, Filipenses 2, 1 a 11. Segundo, buscando obediência, como Paulo nos comanda, Filipenses 2, 12 a 13. E por último, buscando matar a murmuração, Filipenses 2, 14 e 15. Noutras palavras, viver de modo digno, viver dignamente, envolve humildade, obediência e não reclamar de nada. Essa é a vida digna que o apóstolo deseja que nós vivamos. A vida digna demanda de nós união, demanda que lutemos juntos pela fé evangélica. 1, 27, parte C. Se houver brigas e ressentimentos entre nós, então não será possível nós batalharmos juntos pela fé evangélica, conforme está escrito em 1, 27. Para que haja esta união entre nós, para que a gente possa caminhar juntos, Paulo nos mostra grandes benefícios que nós recebemos de Deus. Ele pergunta retoricamente em Filipenses 2:1. Acompanha comigo, eu fiz uma paráfrase, acompanha comigo. Vocês têm recebido encorajamento por serem cristãos? Vocês têm recebido consolação no amor de Jesus? Vocês têm experimentado a comunhão do Espírito Santo? Vocês têm usufruído do amor uns pelos outros? Assim sendo, completem a minha alegria estando unidos. No próximo versículo,
Versículo 2, Filipenses 2:1, Paulo apresenta 4 elementos de unidade espiritual: ter o mesmo pensamento, o mesmo amor, a mesma alma e o mesmo propósito. Assim agindo, a igreja dos Filipenses seria gloriosa. Por causa dos benefícios que os filipenses haviam recebido, eles deveriam buscar ter a mesma opinião, se amarem verdadeiramente, buscarem o mesmo objetivo de vida. Para que esses 4 elementos fossem alcançados, era necessário que a humildade permeasse, lubrificasse os relacionamentos. No frigir dos ovos, a humildade é a chave da unidade. Em seguida, versículo 3, Filipenses 2:3, o apóstolo nos ordena a não fazer nada por partidarismo, rivalidade ou ambição egoísta, Filipenses 2:3. Bem como não devemos fazer nada por vanglória ou vaidade. Ao contrário, cada um considere o outro superior, cada um considere o outro mais importante. Ele avança, no versículo 4, nos comandando a que nós não nos interessemos apenas pela nossa vida, mas que nós busquemos nos interessar pela vida dos irmãos, pelo bem dos irmãos. Esse tipo de vida que ele mostra parece completamente inalcançável. Você poderia dizer, mas quem é que vive? Quem é que consegue viver dessa forma? Nenhum ser humano de carne e osso consegue viver dessa maneira. Por causa disso, por causa dessa aparente impossibilidade, o apóstolo mostra que Cristo viveu exatamente desta maneira. Consequentemente, tende em vós o mesmo pensamento, a mesma postura que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, se esvaziou, vestiu o avental de escravo e apareceu como mero mortal neste mundo. A postura de Cristo é de tirar o fôlego. Eu mesmo gostaria de alargar e parafrasear a unidade que nós estamos considerando, Filipenses 2:5-8. Eu vou dar aqui uma paráfrase. Jesus não se agarrou aos seus direitos divinos. Jesus não se agarrou às suas vantagens e prerrogativas pelo fato de ser Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade. Ao contrário, ele renunciou tudo o que tinha e baixou para assumir a forma de um ser humano. Ou seja, ele pôs de lado a sua divindade e vestiu carne. Fosse isso pouco, ele baixou mais ainda, aparecendo como servo de todos. Fosse isso pouco, ele baixou mais ainda, aparecendo como um criminoso e recebendo a morte que o pior delinquente merece. Que pensamento estupendo, que pensamento extraordinário, que gigantesca humildade em forma de serviço. Aprendemos com o exemplo de Jesus que quem não vive para servir, não serve para viver. Deus deixou sua glória e vestiu um avental. Você e eu somos convocados a fazer o mesmo. Entramos então no versículo 8, o último versículo desta sessão, dessa unidade. Acompanha comigo. A Ara abre assim: a si mesmo se humilhou. Para aí. A NVI puxa a parte final do verso 7 e coloca no verso 8. A NVI diz: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Nós já trabalhamos a humanidade de Cristo na reflexão passada, no domingo passado. Nos interessa hoje a expressão humilhou-se realton, a si mesmo, a si próprio. Note aqui a voluntariedade do ato de humilhação. Nós já dissemos antes que não havia qualquer necessidade intratrinitária para que uma das 3 pessoas viesse a esse mundo. O Verbo, o Logos, a palavra se fez carne voluntariamente. Ou seja, a segunda pessoa da Trindade a si mesmo se humilhou. Essa descida é colocada de forma poética por Jorge Camargo e Guilherme Kerr. Ele diz: o Rei da Glória,
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu. Sim, Cristo entregou, importante essa palavra, Cristo entregou sua vida de forma espontânea. Está aqui uma outra palavra importante: de forma espontânea ele a deu, ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Que coisa linda! Muitas vezes a gente canta essas coisas, a gente não raciocina, a gente não pondera na profundidade abissal dessas palavras. Eu quero fazer um exercício com o familiar. Eu quero tentar te surpreender com palavras que tu já ouvistes muitas vezes, mas eu queria que tu te espantastes com o inesperado. Vim, desci, dou. O esperado, o lógico e corriqueiro seria: nasci. Ouça cuidadosamente palavras que você já ouviu milhares de vezes por ser crente, e portanto a familiaridade com essas palavras podem ter anestesiado você para o espanto que elas deveriam causar em você. Ouça, por exemplo, João 10:10, parte B. Eu vim para que tenham vida. Ora, o natural seria: eu nasci para que vocês tenham vida. Mas não é isso, estranhamente não é isso que ele diz. Eu vim. Ouça uma outra afirmação dos lábios do Messias: eu vim ao mundo como luz. Escute ainda aquele que voluntariamente a si mesmo se humilhou, falando em João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu vim para salvar o mundo e não para julgar o mundo. O ato voluntário de humilhação não é apenas descrito como vir. Em outros momentos, essa humilhação é descrita pela palavra descer. Por exemplo, em João 6:51. João 6:51. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. O mesmo pensamento é descrito em João 6:33. João 6:33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. O ato voluntário de humilhação também é apresentado com o termo dar. Cristo a si mesmo se humilhou dando a sua vida. Lemos palavras magníficas, palavras de autoridade belíssimas em João 10:17 e 18. Palavras de amor e de grande autoridade. Ouça com atenção João 10:17 e 18. Por isso é que o Pai me ama. Por que o Pai me ama? Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, eu a dou por espontânea vontade. É muito claro. Muito claro. Eu dou por espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Que tremendo ato de amor voluntário daquele que a si mesmo se humilhou. Quando eu refletia e ponderava neste texto, João 10:17 e 18, sobre dar a sua vida, me veio um outro pensamento tangencial que pode ter vindo à tua mente. Então eu vou abrir um parêntese aqui para fazer essa consideração. Abre parêntese. Como assim Cristo deu sua vida? Não foram os romanos que o mataram na cruz? Como assim Cristo deu a sua vida? Não foram os judeus que insuflaram os romanos e mataram
Jesus injustamente? Sim, estes fatos são verdadeiros. O governo romano e o sinédrio judaico foram responsáveis pelo maior ato de injustiça do universo, a crucificação do Cordeiro Imaculado. Lemos isso, por exemplo, em Atos 8:33. Atos 8:33. Em sua humilhação, ele, Jesus, foi privado de justiça. Todavia, e essa adversativa é muito importante, todavia, ao mesmo tempo, misteriosamente e em soberania, a Santa Trindade planejou a redenção antes do cosmos ter sido criado. Exatamente esse mistério que nós lemos em Apocalipse 13, 8b. Apocalipse 13, 8b. Acompanha comigo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É um mistério, obviamente. Mas não foi um acidente o que aconteceu com Jesus. Não é mero acidente, por sinal, e para reforçar o ponto, o fato de que a redenção é apresentada lá no proto-evangelho, lá atrás em Gênesis 3,15. Lemos ali que haverá inimizade permanente entre a serpente e o descendente da mulher. Eu estou parafraseando, mas aqui eu vou citar. Este, o descendente, Jesus, te ferirá a cabeça, e tu, a serpente, e ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Fecha o parêntese. Vamos retornar ao texto. Então, Jesus deu, é verdade, ele deu a sua vida, mas não deixa de ser verdade também que os romanos e os judeus foram responsáveis pela morte dele. Voltando ao ato de humilhação, há um contraste visceral entre o ato de se humilhar a si mesmo e o ato de se exaltar a si mesmo. Preste bem atenção, porque este contraste é importantíssimo. De um lado, o Logos eterno se humilhou a si mesmo. Do outro lado, o anjo de luz se exaltou a si mesmo. A queda do grande maestro das orquestras celestiais, a transformação do anjo de luz para anjo de trevas, a mutação do príncipe de Deus para príncipe do inferno, enfim, a mudança radical do bem para o mal aconteceu, marque bem, porque ele se exaltou a si mesmo. A descrição deste ato de orgulho é feito utilizando figuras de reis ou governantes, Tiro, Babilônia, Grécia, Roma, Medo-Pérsia, etc. Mas a referência maior é Satanás. Referências a este evento temos em Ezequiel 28, por exemplo, 11 a 19, Lucas 10, 18, etc. Vale a pena considerar a revelação profética em Isaías 14, 11 e 15. Isaías 14, 11 e 15. Estou tentando focar no exaltou-se a si mesmo. Isaías 14, 11 e 15 diz: a sua soberba, o seu orgulho foi jogado no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, está aqui o ponto central: eu subirei,
Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Porém, você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. O orgulho do anjo de luz o transformou em anjo de trevas. Considera cuidadosamente a consequência do orgulho. O que era divino se tornou diabólico. O que era angélico se tornou satânico. O que era lindo se tornou horrendo. Por quê? Qual razão? Porque ele se exaltou a si mesmo. A humildade do Verbo fez dele o autor da salvação do cosmos. O orgulho do anjo de luz fez dele o agente de perdição do universo. A humildade produz o bem, o orgulho produz o mal. Meus queridos, podemos tirar daqui uma lição fantástica. Descobrimos aqui uma lei universal. Assim como a humildade é a fundação de toda virtude, assim também o orgulho é a fundação de todo pecado. Quanto mais humildes nós nos tornamos, mais parecidos com Deus nós seremos. Quanto mais orgulhosos nós formos, mais parecidos com o diabo nós seremos. A humildade me aproxima do Senhor, o orgulho me aproxima de Satanás. É por isso que Deus diz em Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O apóstolo Pedro ensina exatamente o mesmo princípio. 1 Pedro 5, 5 a 6. 1 Pedro 5, 5 a 6. Quero te encorajar a estar sempre acompanhando, marcando na tua Bíblia, tentando fixar esses conceitos para que tu não dependas de ninguém, tu possas caminhar sozinho. 1 Pedro 5, 5 a 6. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque, aí ele cita Provérbios 3,34, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Opa, tem uma coisa a mais aqui. Pedro ensina uma coisa a mais. Pedro adiciona um pensamento a mais a Tiago. Pedro nos ensina a lei da exaltação universal. Você deseja ser grande? Você deseja ser admirado? Você deseja ser respeitado? Humilhe-se em todas as circunstâncias. Foi precisamente isso que Jesus fez, como lemos no nosso texto. Ele fez isso, se humilhou, pelo que Deus o exaltou. Há uma lei aqui. A mesma coisa vale para nós. Quem quiser ser grande, seja servo, disse Jesus. Mateus 23, 11. Jesus, a modo de pensar de Jesus, está muito imbuído dessa postura. Escuta, eu estou entre vocês como quem serve. Lucas 22, 27. Eu habito no vosso meio como quem serve. Se imaginássemos dois vetores, duas setas, dois vetores opostos, teríamos um descendo o mais baixo imaginável até a morte, morte de cruz, e por ter descido abaixo de todos, Deus o exaltou sobre todos. O outro vetor já estava altíssimo, entre arcanjos. A belíssima estrela da manhã tentou fazer o movimento contrário, tentou subir ainda mais, porém Deus o humilhou para baixo de todos. Essa é uma lei galáctica, é uma lei cósmica, disse Jesus. Todo aquele
que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E, olha a lei aqui, a lei da exaltação. Todo aquele que se humilhar, será exaltado. De forma prática, o que devo fazer para ser como Jesus? O que devo fazer para me humilhar? O contexto do nosso texto responde. A resposta está no próprio texto. Tu estás com Filipenses 2 aberto? Olha a resposta no texto. O que devo fazer? Está aí, Filipenses 2:3. Cada um considere o outro superior ou mais importante. Se agirmos assim, teremos união e paz entre nós. O contrário disso, eu me considerar o mais importante, o orgulho que está por trás de todo o pecado, nos faz melindrosos, sensíveis e facilmente ofendidos. Quanto mais orgulho no coração, mais difícil é conviver com pessoas ao redor. Quanto mais orgulho eu tenho no meu coração, maior a dificuldade de eu me relacionar com as pessoas. Quanto mais facilmente eu me ofendo, maior o orgulho no meu coração. Pessoas briguentas são geralmente super orgulhosas. Um outro identificador do orgulho é a falta de perdão. Uma mulher humilde perdoa a todos. Um homem humilde releva ofensas. É interessante, eu descobri uma pérola meditando sobre relevar ofensas. Talvez você não conheça essa pérola, se quiser. Provérbios 19:11. Provérbios 19:11. A Bíblia classifica como sábio e glorioso. Quer ser um homem glorioso? Quem não quer? Provérbios 19:11. A sabedoria leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória está aqui, é perdoar ofensas. Que coisa tremenda, que pensamento tremendo. A glória de um homem é perdoar ofensas. Retomando o versículo 8 de Filipenses 2. Filipenses 2. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Tornando-se obediente. A obediência aqui relatada tem a ver com fazer a vontade do Pai. De forma misteriosa e ininteligível, sabemos que Cristo se esvaziou de sua vontade. Já vimos que a perfeita união no seio da Trindade, mas o homem, Jesus, tinha uma vontade humana, para eu ser redundante. Jesus viveu negando sua própria vontade, obedecendo à vontade do Pai. Ele sabia que sua humilhação teria que ser radical e total, pois esta era a vontade do Pai. Podemos imaginar que houve momentos de grande tentação, grande tensão, e que ele teve que envidar todas as forças para obedecer, para fazer a vontade do Pai. Talvez o caso clássico seja Hebreus 5:6. Hebreus 5:6 talvez seja emblemático dessa luta que o homem Jesus teve para obedecer, sendo obediente. Aqui o autor de Hebreus fala não do ministério, mas dos dias de Jesus, da infância até sua morte. Durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte espiritual, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Então, com certeza houve na vida do homem Jesus momentos de grande dificuldade, mas ele obedeceu até a morte. Lembremos que o ponto central dessa unidade é a humilhação de Cristo. Esta obediência que está relacionada a uma vida de completa rendição da vontade, de inteira humilhação em forma humana. Como já afirmamos, o mero descer, o mero vestir carne já é uma tremenda humilhação. A submissão
em adição a isso. A submissão a pais terrenos, como José e Maria, a convivência com seus irmãos no dia a dia, e posteriormente o seu ministério envolveu grande humilhação para o Deus encarnado. Vários exemplos poderiam ser dados desta humilhação. Pairava sobre Jesus a suspeita dele ser filho de um soldado romano chamado Pântera. Os religiosos perguntaram a ele, a essa luz: onde está teu pai? Cadê teu pai? João 8,19. Um outro insulto racial e espiritual pode ser visto em João 8,48. João 8,48. Disseram eles de maneira debochada: não temos razão de dizer que és samaritano e tens demônio. Jesus foi humilhado, insultado durante a sua vida, mas diz que ele foi até a morte. Ou seja, esse até a morte implica que durante a vida, e a partir do momento que ele foi detido, que ele foi preso no Getsemane, nas horas que se sucederam, ele continuou sendo humilhado até ao longo. Ele foi detido como um criminoso, cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros, Mateus 26, 67 em diante. E outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza, quem é que te bateu? Ele foi manietado de Herodes para Pilatos, foi trocado por um marginal chamado Barrabás e foi violentamente chicoteado. Fosse toda essa humilhação até a morte pouca, o rei dos reis foi zombado também pelos soldados romanos. Mateus 27, a partir do versículo 28. Tiraram a sua roupa e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. O texto, o finalzinho do versículo 8 diz: e morte de cruz. Até a morte e morte de cruz. O clímax da humilhação é o tipo de morte que ele sofreu, pendurado nu entre a terra e o céu, pendurado em dor excruciante, à vista de todos, em degradante nudez. Ele recebeu a mais terrível de todas as humilhações, a maldição divina do madeiro, descrita em Deuteronômio 21, 22 a 23. Deuteronômio 21, 22 a 23. A maldição do madeiro diz: se um homem culpado de crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer homem que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição de Deus. Não podia existir um final de vida mais vil, mais repugnante, mais abominável do que morte de cruz. Não havia nenhum tipo de humilhação mais abjeta, mais desprezível. Pensar que o Deus que tudo criou e que reina por toda a eternidade com os anjos a seus pés, pensar que ele poderia se submeter a tal vergonha é para além da nossa imaginação. Todos nós, consequentemente, somos chamados a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois mesmo sendo Deus, deixou sua glória e veio habitar entre nós.
e achado em forma de homem, se esvaziou até a morte. Agora, ele nos convida a sermos humildes, considerando cada um mais importante, para que a igreja seja unida em nome de Jesus. Amém.